Influenciar é uma palavra que está muito em alta hoje em dia. O que a influência pode mudar hoje em dia na vida de uma pessoa? A influência vai além das redes sociais. Como pessoas influentes mudam a economia de um país, encerram as guerras, transformam a vida das pessoas e como a influência pode mudar o mundo. Seja muito bem-vindo ao Podcast na Veia, o podcast oficial do grupo Magnus Grill. E hoje o papo vai ser na veia. Aqui no podcast nós falamos sobre empreendedorismo, sobre churrasco e damos aquelas risadas já muito engraçadas que vocês gostam bastante. E o papo hoje da gente vai ser sobre influência. E com isso estamos aqui comigo novamente na nossa bancada, Jonathan. E aí, Jonathan, já foi influenciado por alguém? Olha, Mário, tem muitas pessoas que me influenciam, mas antes da gente bater esse papo, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Na Veia Podcast. A gente está sempre aí no YouTube e no Spotify, né, para você que sempre eu falo que tá lavando aquela louça e não consegue assistir o vídeo, né, Mário? Sim, e eu fazendo sempre o combinado ali, ó. Não tira o meu fone. Foi muito engraçado esses dias que a menina falou assim: Magno, você está assistindo você mesmo? Eu falei, claro, porque eu já deixo ali proposital o meu fone assistindo no YouTube para as pessoas também começarem a seguir a gente. E você também tá aí, ó. Lembra, galera, 70% das pessoas não seguem as pessoas. Mas por você que está me escutando, às vezes você pode ser das 70% que não segue o meu canal. Então já verifique aí se você está seguindo, já começa a seguir a gente, compartilhe e dá um like, que é muito importante para o YouTube entender que o nosso conteúdo é bem relevante. E claro, também deixe um comentário que para nós é muito importante. Não é isso, Diogo? É isso, galera. Recados dados. Hoje a gente vai falar sobre o poder da influência. É uma palavra que ficou muito famosa aí nas redes sociais, né? A gente vê influência de todo lado, né, Mário? Toda hora. Inclusive estamos aqui, né, Diogo? É isso. Somos influencer também do lado bom, do jeito bom, galera. É isso. Mas a pergunta que eu quero fazer é: será que essa influência ela vai muito além das redes sociais ou isso existe desde que o mundo é mundo, Mário? Literalmente, Jonathan, existe desde quando o mundo é mundo. Se você for lá atrás, antes de o pessoal imaginar que a tecnologia existia, da época, vamos bem simples, né? Antigamente o hi-fi, que era pedra na pedra, ali a pessoa já era influenciada, né? Sim. Naquela época o pessoal já achava um jeito como ia influenciar. Você vê que muitas guerras, Jonathan, parou por causa da influência. Exato, guerras, acordos mundiais foram depois de uma boa conversa ali de líderes, né? Sim. O network ele está em todos os lugares. Em todo lugar, em todas as partes. O que foi a evolução que aconteceu que mudou o tipo de influência. Vou dar um exemplo. Eu acho que a gente comentou em alguns vídeos aqui, Jonathan, quando começou o negócio do dinheiro, né? Sim. Então, alguém influencia alguém falando assim, ó, vamos trocar essa panela por essa comida, vamos trocar essa soja pelo seu dia de trabalho. Ali já começou a influência na vida de cada pessoa aí, né, Jonathan? E a gente fala também que até os animais, um influencia o outro. A gente estava conversando aqui, né, sobre os cachorros. Sim. Quando tem um só, conta aí, vai. Vou dar um exemplo. Aqui do lado, gente, eu tinha um cachorro valente, alguns de vocês chegaram a ver ele, mas aqui do lado da vizinha tinha dois cachorros. Um cachorro chamava Feroz e o outro cachorro chamava Dani. O Feroz, quando ele estava sozinho, ele era um cachorro. Quando ele estava com o outro, com o Dani junto, cara, era uma gangue, né? E eles faziam o pessoal correr. Tanto quando os colaboradores chegavam e viam os dois na rua, era desespero. Um só não tinha, mas quando eram os dois, era aquele desespero. E quando você passa na rua que tem uns quatro, que você fala, meu Deus do céu, agora tem o trabalho. Já viu quando passa o motoqueiro, que ele sai correndo atrás de dois ali do lado, né, cara? Então o poder vem até dos animais, né? Você vê aquilo que você falou, né, Jonathan? Todo mundo na selva segue quem? São influenciados lá. Segue pelo mais forte, né? O mais forte. E a gente falando sobre o poder da influência, a gente vem também com o poder da oratória, né? Do ser humano, porque para você ser um cara que influencia pessoas, você também deve falar bem, falar coisas coesas, né? Sim. É porque o que acontece? Hoje, o posicionamento da pessoa é onde que as pessoas vão acreditar em você. E você precisa manter sempre essa coerência e essa sua influência para você chegar nos teus objetivos, né? Então a pessoa, ela vai, vou dar um exemplo, quando foi acabar a guerra, Jonathan, que um líder foi conversar com o outro, um precisava saber falar direito para convencer o outro a entregar a guerra ou acabar a guerra. Porque não ia chegar lá e falar, e aí, mano, beleza? Como é que você tá? Não, mano, e você? Entendeu? Como é que...
finge que nada aconteceu, o aumento de mão já era. Já era, não tem como. Então você precisa saber falar a sua oratória, comprovar, entender, validar a sua influência, aí sim acabar aquelas guerras que foram, muitas delas foram acabadas pela conversa, por uma boa influência. Eu estava lendo aqui que a influência é a capacidade de mudar a decisão, o comportamento ou a forma de pensar de alguém. Então, muito antes da internet, ela já definiu o rumo da humanidade, né? Grandes líderes, negociadores e diplomatas mudaram o mundo através da sua influência. E além da influência, tem uma parte, Janta, que ela é o seguinte: quando as pessoas não conseguem influenciar outra pessoa, um exemplo, numa guerra, na hora que junta todos os diplomatas, percebe que quando a pessoa está perdendo a influência, ela começa a gritar. Ali ela já perdeu totalmente a autoridade. Então não pode perder a autoridade quando você aumenta o teu grau de voz só para você querer influenciar a pessoa. Então você precisa, na própria fala, convencer a pessoa que o que você está falando não é errado, é certo, e você consegue influenciar ela para você chegar no teu objetivo. Eu gosto de, lá na igreja eles falam assim, ó: quanto mais você grita, você é o único que não está escutando. Você está tão desesperado querendo convencer a pessoa de uma outra coisa que você começa a gritar, né, cara? E a gente vê isso, por exemplo, nos Estados Unidos com Donald Trump e a guerra que ele está fazendo, né? Sim. Você vê que ele perdeu muito da influência dele e ele foi atrás de parceiros. Sim. Que é o que acontece, né? Sim. Você está perdendo tudo, você vai buscar ajuda de todos os lados. De todos os lados. E hoje a influência boa de tudo isso, né, Jonathan? Você não precisa ir atrás de uma pessoa só para você querer colocar autoridade em cima disso. A tua influência, ela vai no caminho que você construiu e o que vai fazer a pessoa acreditar em você. Quando as pessoas estão perdendo as influências dela, acaba fazendo isso, né? Que nem o Trump, ele vai lá e ele perde a influência. Então ele ou dá carteirada, ou quer alguma coisa que as outras pessoas podem querer no meio do caminho e é influenciado por mal. Mas a nossa intenção aqui é justamente mostrar como você pode ser influenciado pelas pessoas boas e entender que tudo na sua vida você é influente. Você é influenciado a vida inteira, né? E falar também que influenciar é diferente de ser um cara autoritário, né? Sim, é bem totalmente diferente. Quando você influencia, você não impõe nada para alguém. Né? A pessoa te segue porque ela admira você, sim, admira suas atitudes, e quando você impõe é o contrário de influenciar. Porque tudo que você vai fazer precisa ser fácil. Tá? Tudo que você vai fazer, o fácil que eu digo é a forma como você vai fazer. Então você ser leve. Eu aprendi com os influenciadores que eles falam o seguinte: tudo que você vai fazer novo vai ser divertido, vai ser fácil, você vai se divertir com isso. Você está fazendo por amor ou está fazendo só por dinheiro? Então essa é a parte que você precisa entender de cada negócio. Então como você vai ser influenciado por uma pessoa que vai ficar sendo difícil? Cara, você não vai ter graça de você fazer aquilo. Está difícil, está pesado, entende? Não está de acordo com a tua missão, com os teus valores. Então isso você precisa tomar muito cuidado, você não ser influenciado por essas pessoas. E quando a pessoa não consegue, que a influência não é boa, e ela vai na gritaria mesmo, né, cara? Então precisa tomar muito cuidado com isso. E sem falar que a influência ela pode ser de todos os lados, né? Por exemplo, o monarca influencia a gente a não ser igual ao monarca. Justamente. Então, o que você não quer ser? Você não quer ser igual ao monarca? É uma influência. É uma influência, entendeu? Eu quero ser que nem ele. Tá, mas tem que ter as consequências. Você vai estar forte para essas consequências? Você está literalmente ali alinhado com essa consequência que vai acontecer na sua vida? Ou você vai ser daquelas pessoas lá na frente e vai falar: puta, se eu soubesse, eu não tinha sido influenciado por essa pessoa. É bom também a gente volta e meia se olhar no espelho e pensar: qual tipo de influência eu sou para as pessoas, né, Mário? Porque às vezes a pessoa não tem esse senso. Não, porque a gente acaba o ser humano em si acaba se perdendo nesse senso. Porque não está preocupado que de fato aonde que vai chegar, aonde que quer chegar no local, no seu lugar preferido, no seu lugar de escala, para as pessoas poderem ajudar você. Existe um caminho sobre a influência que é o seguinte, Jonathan: não é de hoje para amanhã. Você vai galgando dia a dia para você
influência para algumas pessoas. E você muda primeiro em você, né, cara? Porque eu vejo muito hoje em dia, todo mundo quer influenciar alguém, né? O cara Sim. começou agora e já é influência. E não é assim, você muda primeiro você, as suas atitudes, porque o cara que influencia não é o que ele fala, é o que ele faz. O que ele faz. E tem uma coisa muito importante sobre você querer influenciar a pessoa, tá bom? Eu costumo dizer muito isso, é tanto o meu processo que eu passo aqui. Você está fazendo só para ganhar o dinheiro? Ou você quer primeiro mudar você, depois você vem aqui, dá cara a tapa e começa a falar coisas que você já passou, que você mudou de etapa, e aí sim, com a sua experiência, você começa a influenciar as pessoas. Então, se na vida toda você é influenciado, ou você já foi influenciado, ou já influenciou alguém, qual foi a medida que você melhorou passo a passo? Você não abre uma câmera e já sai falando. Primeiro você tem que ter uma experiência, alguma coisa para você parar ali e falar. Qual o motivo que você vai influenciar uma pessoa? Por que você vai influenciar uma pessoa? Por que você vai influenciar uma pessoa ela ser comediante? Cara, primeiro eu faço por mim, né? Então é porque eu gosto. E através do meu trabalho, outras pessoas falam, cara, eu também consigo fazer. Pô, eu pensei igual o Jonathan. Entendeu? Isso é a mesma coisa que o churrasco. Cara, quando as pessoas falam, puta Magno, é isso. Cara, mas eu tô galgando isso há 20 anos. Alguém me influenciou lá na frente. A história que eu conto que o que me influenciou foi o livrinho do Polyshopping. Cara, quando a minha irmã me deu aquele livrinho... Traz esse livrinho aqui, você tem ele? Eu tenho ele, eu vou procurar ele na minha bagunça e vou trazer aqui, entendeu? Aonde que é influenciado ali. Como você vai ser influenciado por essa pessoa? Não é dia pra noite. Cara, há 20 anos atrás, o Polyshopping ele já era influência para alguém. E ele foi a minha influência para mudar o meu jeito. Você falando sobre isso, eu lembrei, esses dias eu fui fazer show, né? Aí eu fui na casa de um amigo meu, Paulo Torres, comediante. E aí eu lembrei do poder da influência, agora com esse assunto, Mário. Porque eu ensinei ele a tocar violão, olha isso. Olha aí. A gente morou 3 meses junto e aí ele tinha muita vontade, só que ele não tinha ninguém para ensinar sozinho. E eu sempre toquei violão. Aí eu comecei a ensinar ele a aprender algumas músicas, né? Aí esses dias eu fui lá, aí ele pegou o violão e falou, vamos tocar. Eu falei, mano, eu não toco mais violão, faz tanto tempo que eu não toco e tal. Aí ele falou, como assim, cara? Olha isso. Hoje eu toco violão por sua causa e você parou de tocar. Então olha o poder da influência, né, cara? E aí ele me trouxe o alerta de, cara, você tem razão, vou comprar um violão. Olha isso. Eu ensinei o cara e eu parei, não, tá errado. Eu vi esse vídeo aí. Foi um cara que você chegou de surpresa na casa dele. Eu vi esse vídeo, então você vê. Olha isso, cara, o que você marcou a vida do cara lá atrás. Ele melhorou pra caramba. Tudo bem que você não quis mais, mas aquele exato momento você foi o cara que influenciou ele a chegar. Você deu os primeiros acordes. Tem vários exemplos disso, né? Eu acho que o empreendedor ele também é um influenciador para os seus funcionários. Porque o tanto de coisa que você proporcionou para essa galera, você mudou a vida de muita gente através da sua influência. Por isso que nós que somos empresários, nós temos uma responsabilidade muito grande. Quantas empresas, alguém virou empresário por causa da empresa que ele trabalha? Exato. Quantas pessoas antigamente, Jonathan, que existia muito, e ainda existe ainda, os motoristas particulares. Quantas vidas motoristas particulares mudaram por causa dos patrões? Os patrões dando conselho. A minha mãe, Jonathan, ela foi impactada pelo patrão dela, cara. Dr. Rubens, um advogado, ele impactou na vida da minha mãe. Ele falava assim para minha mãe, que quando minha mãe falou para ele que nós vendíamos churrasco, ele falou assim, Maria, a melhor coisa que você está fazendo é ensinar os teus filhos a trabalharem. E toda vez que minha mãe chegava lá, o Dr. Rubens perguntava para minha mãe como nós estávamos saindo e como nós estávamos vendendo churrasco. E o melhor ainda que ele falava, ele deixava uma vez por mês minha mãe levar a gente na casa dele pra gente ver aquela casa e a gente sonhar grande. Olha o poder da influência desse patrão da minha mãe. Só que tem uma coisa que a gente tem ciúme desse cara, sabe o que é? A minha mãe, cara, ela tem um quadro de fotos. Minha mãe trabalhou 30 anos nessa casa e até hoje minha mãe tem a foto lá do Dr. Rubens e da Dona Elisa. E aí dá ciúme em todos os filhos. Porque o que acontece? Eles tinham uma fazenda, eles levavam a minha mãe para a fazenda para minha mãe trabalhar para eles. Só que eles tratavam a minha mãe sempre com muito carinho, né? Então minha mãe tem lá uma foto na fazenda, tá minha mãe, o filho dele, que era o Theo. Aí do lado tá o Dr. Rubens e a Dona Elisa. Até hoje ela tem essas fotos lá. Vou tirar a foto e vou colocar aí para vocês verem, cara. Olha só o poder da influência
das pessoas, você vê, eu tenho muita certeza se o Dr. Rubens e a Dona Elisa estão vivos ainda, cara, se eles olham a minha mãe, eles têm muito orgulho da pessoa que a minha mãe se transformou. Cara. E é impressionante o quanto algumas pessoas passam na nossa vida e marcam, né, Maio? Nossa. Às vezes a gente fica triste porque fulano sumiu da nossa... Às vezes era só o papel dele, era aparecer naquele exato momento, Isso. Quando você pensa dessa forma, você olha pro lado bonito das coisas. Cara, a influência, Jonathan, a gente acabou de falar do patrão da minha mãe, cara, ela é tão boa, ela muda vidas, sabe? Você pega a vida da gente, a gente faz o seguinte, a gente só vive até 100 anos. Cara, às vezes você fala 100 anos é muita coisa. Não, ele se torna pouco pelos momentos da sua vida. Cara, mas você começa a lembrar, cara, das pessoas que foram influenciadas. Eu lembro quando minha mãe, cara, me influenciava pra gente vender o churrasco. E na época isso tinha roupa, eu trabalhava de cueca. Então a gente vendia churrasco de cueca. A minha mãe me influenciava a vender corrente pro João, que era o nome do cara. E aquilo, o dinheiro, a gente melhorava de vida. Ô Maio, e você vê como as coisas mudam pra bem, né? Porque quando você era criança, eu tenho certeza que você não queria estar ali. Não. Mas hoje você olha isso e fala, mano, graças a Deus minha mãe fez aquilo. Porque isso moldou quem você é. Sim, eu também já fui influenciado pelo mal. Porque você vê, eu repeti a primeira série por causa dos amigos da escola. Sempre da escola, né? Não, Magno, você é culpado. Sim, toda a culpa foi minha. Toda a culpa. Mas eu fui influenciado. Eu também já fui na escola, era terror, Magno. Eu tirava notas boas, mas eu era tão quieto que eu queria fazer parte da bagunça. Aí, cara, era um terror. É muito gostoso, né? Deixa no comentário se você já foi influenciado na escola, né? Quem foi que te influenciou. E nessa parte da influência, eu lembro muito bem que minha mãe proibia a gente de andar com várias pessoas. Que bom que a gente cresceu, que bom que a gente entendeu esse poder da influência e que bom que nós não vamos pela influência ruim, porque também existe a influência ruim. Se você não se ligar, né, acaba se perdendo no meio do caminho, mas é muito bom isso para ele te dar o crescimento e a vida que você vai se transformar. Tá muito em alta isso, Jonathan? Inclusive, deixa essa pergunta para vocês aí. Quem mais influenciou você na vida? Agora tem uma pessoa que, eu vou falar para mim, tá, Jonathan? E você vai falar quem é você também. Você também grita, se quiser gritar daí, já grita quem te influenciou. Eu acho que a minha maior influenciadora foi a minha mãe, né? Primeira influenciadora, assim, disparado. E segundo foi os meus irmãos, que eu fui influenciado muito pelos meus irmãos. E hoje eu sou muito influenciado atualmente pela Cris, minha esposa, 30 anos de casado, então é muito bom também escutar a mulher que ela influencia você bastante. E você, Jonathan, você lembra o impacto? Olha, meu pai me influenciou muito, porque ele foi embora, tive que correr atrás logo cedo, vai. Ele foi meu melhor influenciador. Ele falou, põe sebo na canela. Eu já fiz minha parte, agora você se vira. Uma vez eu escutei isso também, falou que a melhor coisa que o meu pai fez pra mim foi ter me colocado no mundo e depois cair no fora. E você? Guilherme, quem já te influenciou muito na vida até agora? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo? Isso aí, você vê. Muito bom isso aí, cara, muito bom. Ele parabéns você ter um ótimo influenciador. E aí ele falando do Cristiano Ronaldo, a gente traz outro ponto muito importante, que dependendo da influência da pessoa, ela leva a economia de uma cidade ou de um país. Porque o Cristiano Ronaldo, depois que ele saiu da capinha do shampoo, caiu 30% nas vendas. Sério isso? Juro pra você, tava assistindo um jornal, cara, olha isso. Olha isso. A foto do... Eu só comprava por causa do Cristiano. Eu vejo a outra lá que é o Vini, eu falo do Vini, não tira a capa. E aí ele perdeu pro Cristiano Ronaldo. Olha isso, Magno, 30%. O Cristiano Ronaldo é um caso à parte, assim. Você lembra naquela entrevista que colocaram uma Coca-Cola assim, ele tirou e colocou a água? Lembro. Cara, as ações da Coca-Cola fez assim, mano. Cara, olha isso. Você vê, né? Tudo isso é uma influência do bem. Você vê, o Cristiano Ronaldo, na hora que ele tira aquela Coca-Cola, ele estava pensando nas crianças que iam se viciar,
na saúde de quem ia ser prejudicado, como você ia mudar. Aí pode falar, mas ninguém ligou. Cara, não interessa. Se foi 10 pessoas, 10% ou 5%. A pessoa entendeu sobre isso. O Cristiano Ronaldo, ele está influenciando o Guilherme. Ele influenciou em 30% nas vendas. Ô Marinho, e você vê a importância de um cara como ele ter a responsabilidade, porque você nunca vai ver o Cristiano Ronaldo divulgando o Tigrinho, por exemplo. Não, claro que não. Do cara. Porque ele tem a paciência para isso. Se você pegar uma pessoa que ela é influenciada por alguém, ela tem um processo a passar. Você vê o Cristiano Ronaldo, ele desde pequeno se vê ele dedicando. Ele se abdicou de tudo, cara. De tudo em termos que podia fazer mal dele para ele chegar onde ele chegou. Então ele veio focado naquele objetivo dele. Nos momentos que ele passava dificuldade, ele continuava focado. No momento que ele caía, ele continuava focado. Cara, ele ganhou a Eurocopa para Portugal, cara. Entendeu? São coisas que isso mudou o foco, a influência. Imagina ele influenciando aquele monte de jogadores, influenciando o país dele, e isso ele leva como uma alta performance para a vida dele inteira. E ele tem essa consciência, cara. Aí eu vou puxar outro assunto aqui que é sobre LeBron James também. Olha isso. Esportes, Mário. Olha como a influência, ela domina também a economia junto, né? Sim. Porque o LeBron James, ele acabou de sair do Lakers e assinou com outro time. Cara, as vendas de camisa do Lakers já fez assim, Mário. Aí a do outro time já aumentou porque o LeBron foi para aquele time. Sim. E o que faz ele aumentar isso, Jonathan, é a autoridade dele não ter perdido o poder da influência. E aí vem outro ponto que é a experiência, né? Porque quando você é jovem, você não tem nem autoridade, nem a sabedoria. Mas quando você passa por todo esse processo, você adquire uma maturidade que é ouro, Mário. E além da autoridade ser ouro, você precisa pensar o quê? Tem o seu tempo. Você não consegue ser influência de um dia para a noite. LeBron James, a gente fez, inclusive, tem um vídeo aqui, viu, galera? Corre lá já para assistir também do LeBron James. A história dele, cara, ele fazia o que ninguém fazia. Ele foi tão bom que ele não passou pela universidade, ele já foi direto. E ele, uma coisa que você vê, ele está no auge há 30 anos consecutivos. Sabe o que é você ser influenciado? Você influenciar uma pessoa 30 anos consecutivos e as pessoas que, por mais que não concordem com ele, tentam ver alguma coisa contra ele, não acham. É isso que faz, Jonathan, poucas pessoas entrarem para a história. E outra coisa muito legal da gente citar aqui é muitas pessoas buscam estourar na internet, né? Aquele pico de fama, mas o mais importante do que você estourar é você se manter, né? Se manter. Ele se manteve por 30 anos muito bem. E a gente vê que é um case de sucesso, mas enquanto ele construiu uma carreira inabalável, muitos outros não conseguiram. Porque não teve a paciência. Não teve, exato. Entendeu? A mesma coisa que a pessoa fala assim, uma pessoa focada, ninguém ganha de uma pessoa focada. A pessoa pode ser mais inteligente, se ela não ser focada, você não ganha dessa pessoa. Então é isso que acontece na nossa vida, porque às vezes a gente fala, hoje eu vou fazer, amanhã eu não vou fazer, não, peraí, mas só mais um dia, a gente dá ali a gente mesmo se sabota, né? A gente mesmo se sabota. Falam que uma pessoa livre é aquela que faz o que ela não quer, Mário. E isso é muito legal, porque quando você faz o que você quer, você é escravo de você mesmo. Agora, quando você tem uma vontade, você olha e fala, eu não vou fazer isso, aí ali realmente você foi livre. Isso é porque assim, você ser um LeBron, cara, você abdicar de tudo. Tipo assim, você querer ser o LeBron é muito fácil, agora você fazer o que ele faz, fazer o que o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo, cara, ele dorme por etapas. Cara, o corpo dele é uma máquina, entendeu? O cara cuida de cada coisinha. De cada coisinha. Ele não caiu no tigrinho, ele não caiu no jogo. Por quê? Porque ele tem um objetivo para chegar. Ele se abdicou de tudo. Casou com uma única mulher, namorou ali, 4, 5 filhos, eu não sei quantos filhos tem. Cara, o que ele faz? Tá jogando. Ele foi campeão com 41 anos, velho. Não é nos Estados Unidos, não é onde que ele tá. É a performance que ele levou e os garotos que ele influenciou para jogar o que ele tá jogando. Entendeu? Essa alta performance, cara, é uma coisa assim, assustadoramente a influência. E uma coisa sobre influente, Jonathan, que eu entendi é o seguinte, que eu venho entendendo, na verdade, é que nunca é sobre o dinheiro. A pessoa influente, que ela sabe como ela pode mudar a vida das pessoas, ela nunca está pensando no dinheiro. O dinheiro ele é a consequência.
Mas quando alguém para eles na rua e fala, minha vida mudou por você, eu tomei uma atitude por você, cara, ali ela começa a entender o poder da influência, John. Aí você está falando sobre responsabilidade. Pode polêmica aqui nesse podcast hoje, que eu queria trazer um dado polêmico. Pode ser, já que é influência, vamos ver a polêmica que vai dar de influência. A gente falando sobre influências de internet, né? Eu queria trazer o caso da Virgínia Fonseca, Mário. Olha isso. Que é uma das maiores influências do nosso país. Sim. E onde que entra o perigo disso tudo, né? Ela vende uma imagem de perfeição ali. Sim. E aí o que poucas pessoas sabem, o que não sai da mídia, porque como que funciona as redes sociais, Mário? Esses grandes influencers pagam por mês para grandes páginas de fofoca. Sim. Falarem bem sobre eles, para eles sempre estarem na mídia. Sim. Então todos eles pagam por mês para estar sempre nas notícias, né? E aí a Virgínia Fonseca levantou um império gigantesco em muito pouco tempo, Mário. Eu tava vendo um cara fazendo uma análise sobre a carreira da Virgínia, e para ela vender tudo que ela vende de maquiagem, ela deveria ter uns 5 campos de futebol de fábrica, de pessoas trabalhando ali arduamente todos os dias. Ela bateu acho que 1 milhão de faturamento. Aí o cara fez os cálculos e falou, cara, essa conta não bate. Não foi bi. Foi 1 bilhão. Então essa conta não bate, porque é muita gente trabalhando e ela nem sequer tem uma fábrica. Sim. Aí entra no ponto que eu quero falar, que ela está sendo investigada pelo governo por lavagem de dinheiro, corrupção, se alinhando a propostas ilegais. E aí, qual foi o movimento da nossa maior influência? Ir para fora do país, se relacionar com um jogador internacionalmente famoso, para que ela saia um pouquinho das investigações. Então, o que eu quero falar com isso é o perigo de você se influenciar por pessoas da internet, né, Mário? Sim. Tomar todo cuidado, né? Tem essa parte que você está falando, e está muito em jogo isso, né? Ela já foi lá para a audiência, já levaram ela para várias coisas, agora abriu uma rede de fitness, né? De academia, tem bastante influência fazendo propaganda para ela. Por isso que nós temos que tomar cuidado aonde que está o seu influencer preferido. Eu aprendi uma coisa com o cara, vocês gostando dele ou não, que é do Pablo Marçal. Gostando ou não, ele fala uma coisa que para mim, é um cara inteligentíssimo, ficou bilionário e tudo, mas ele fala uma coisa assim, ó: cuidado com quem você admira, porque ele é ser humano. E aí perguntaram para ele assim: quem você mais admira nesse mundo? Ele falou: eu admiro Jesus Cristo. Não, mais ninguém. Ele falou: não, mais ninguém, só Jesus, eu só confio nele. Então assim, cuidado, porque você vê o tanto de pessoas que acreditam na Virgínia, que segue ela, que faz um monte de coisa ali, idolatra, que cada um lá sabe o que faz, e do nada você vê sendo ela nesse jogo, que nem passou ela ali pedindo para as pessoas jogarem lá no jogo, para postarem. Então, galera, toma sempre cuidado com isso, né? Uma coisa que tem que tomar cuidado de quem se acredita, porque para você ser a pessoa séria, ser a pessoa confiável, ser a pessoa honesta, que lá atrás teus pais te ensinaram, como a minha mãe me ensinou, isso é um tipo de coisas que não dá. Pessoas sérias, você não vê envolvida com isso. Tá dizendo que ela não é séria? Eu não sei se ela é séria, eu nem conheço ela, entende? Cada um que está dizendo é uma coisa. Nós vamos ser influenciados pela mídia, pelo que a mídia está mostrando, a gente também não sabe. Porque a mídia está mostrando o X. Se está mostrando o X, você se tomar cuidado só com isso. O que eu gosto de falar sempre é tipo assim, é legal você ouvir todo mundo, mas não seguir, né? Você ouve, vê o que é bom pra você e você mesmo decide. Você sabe que só existe 2 verdades, né? 2 verdades, quais são? A dela e a do outro. É bom você ouvir sempre os 2 lados. Os 2 lados. E aí então, você dá seu veredito. Entendeu? Então você dá seu veredito. Mas sempre cuidado com isso, porque aquilo que eu aprendi, venho aprendendo e venho entendendo. Ninguém fica bilionário menos de 20 anos de carreira, não transforma um império desse tempo, é tanto que você vê, os jogadores não viraram, né, em termos bilionários do dia para a noite, porque você começa pequeno, joga e depois dos 18 anos você vai lá pro teu jogo e você vai fazendo essa tua carreira que demora tantos anos para isso. E mais uma coisa que você fala, você tem que ter uma base, né, para você chegar e da onde saiu tanto dinheiro desse jeito. O cara que você está falando, ele é um cara
que ele não acredita que isso é verdade, ele é um cara de respeito, tanto de empresa que ele administrou um dos grupos Silvio Santos também. Então, um cara que ele mesmo fala, eu não acredito nessa parte, e ele fala assim, então deixa eu ver os números, né? É esse cara. Então ele fala, deixa eu ver os números, porque ele não acredita que é possível tudo isso. Mas, portanto, além de toda essa polêmica sobre ela, uma coisa tem que falar, ela começou ali do nada, teve o processo dela, e depois do caminho, só duas verdades, todo mundo sabe, é a dela que ela vai contar e das pessoas que estão falando aí que ela está alinhada a toda essa parte. Se está alinhada com o jogo, por mais que a pessoa diga, galera, que jogo não vicia, ele vicia, você é influenciado, não caia nessa besteira. Ah, mas eu tô dinheiro rápido. Não existe dinheiro rápido, não existe dinheiro fácil, não existe vida fácil. O certo é o processo. Qual que é o processo, Magno? Nasce a ideia, você faz, você vai trabalhar de CLT, depois de CLT você tem uma outra ideia, dessa outra ideia você tem que colocar em prática você tem que passar pelo processo, passou pelo processo, as pessoas começam a te aceitar, começou a te aceitar, você começa a vender um pouco mais, você precisa ter mais dinheiro, você fazer mais dinheiro, então é um processo, não existe processo fácil do dia para a noite. Galera quer pegar atalho aí, né? Ainda mais na internet hoje, que todo mundo é um guru da internet, todo mundo tem uma solução para o seu problema. Você conhece a história do atalho? Eu vou contar a história do atalho. Existia um camponês que ele estava namorando uma menina, também lá do campo, e aí ele foi convocado para a guerra. E na guerra, quando ele saiu, ele teve uma noite de amor com essa moça e pegou e foi para a guerra. Para a guerra, para ele voltar em 2 anos. Demorou-se muitos anos na guerra. A guerra durou anos. Na volta, ele tinha 2 caminhos para ele vir. No verdadeiro caminho dele, que ele ia demorar 4 horas, ou ele ia cortar um caminho pelas montanhas. E pelas montanhas, em cima da montanha, ele conseguia ver toda essa casa que ele tinha deixado lá na época. E aí ele falou, vou cortar o caminho, porque eu preciso chegar mais rápido para chegar a ver minha esposa. Na hora que ele chega no alto da montanha, ele vê a esposa sentada e um rapaz, ele fazendo carinho, ela fazendo carinho no rapaz. E ali a cabeça desse cara entra em parafuso. Primeira coisa que ele pensa, ela me traiu, vou matar ela. E ele estava com arma de guerra e já veio ali naquele caminho, sem pensar em nada, só queria matar ele. A pessoa que estava no colo, esse rapaz estava no colo da esposa dele. Cara, quando ele chega com arma para matar, ela grita, não, ele é seu filho. Aonde está a história dele ter cortado o caminho? Se ele tivesse vindo pelo caminho certo, o cara que foi buscar ele na rodoviária ia contar toda a história para ele. Ele só não teve paciência. Então, nesse dia, ele não conseguiu matar o filho dele porque ela gritou rápido pelo corte de caminho que ele teve. Então, todos os caminhos que nós vamos cortar na nossa vida, nós temos que tomar cuidado quem nós podemos prejudicar por a gente querer um caminho mais curto. Isso ele é, tanto na história que eu acabei de contar para vocês, como na vida. Tem hora que eu choro aqui na empresa, mas eu não posso cortar o caminho. Tem um processo a ser atingido. E quando você passa pelo processo, talvez você descobre pelo seu processo que o que você está fazendo não é o que você ama, e aí você precisa mudar no meio do caminho. Se você corta o caminho, você é influenciado por coisas que não estavam no seu pensamento. Então o insight aqui é não pegue atalhos, né? De jeito nenhum. Principalmente se você tiver com o Waze, né? Porque ele joga você em cada rua. Você não vê que às vezes você falou mesmo. O Waze fala assim, achei uma nova rota, você vai economizar 10 minutos, cara. Ô Magno, sempre que eu vou para algum lugar que eu já conheço o caminho, eu vou pelo meu intuito, por mais que ele seja mais longo. Sim. Porque às vezes eu pego uns atalhos e só dá ruim. O Waze só joga você e rasga. Você vê que tem pessoas, cara, que acabam se dando mal por ir nesses caminhos. Cara, tem um amigo meu que ele fala que sempre que ele erra um caminho é um livramento. Aí ele leva isso pra vida dele. É isso, e é por verdade. É isso mesmo. Tipo, cara, não era pra ir por ali. Não, é o tempo que você vai levar, o que você vai acontecer. Quem acredita em Deus, quem tem as suas fé, é tanto que quando você vai rezar, você pega uma coisa, fala, Deus, me dê sabedoria pra mim não fazer nenhuma besteira, cara. Exato. Entendeu? Vamos puxar já o nosso momento jabá, que eu vi que tava passando uma ventania ali, Magno. O que aconteceu aqui nesse episódio? Galera, esse episódio foi o nosso diário de gravação que nós fizemos aqui, vamos fazer uma festa junina.
que nós fizemos no mês 6 e no mês 7, graças a Deus vendemos bastante festa junina, e esse episódio aqui aconteceu o quê? Nós fomos fazer a visita técnica lá, só que o cliente não falou pra gente que ia ter essa ventania toda. Então no dia da gente gravar essa ventania aí, ela atrapalhou a gente teve que aumentar toda a nossa estrutura, e lembrando, nós levamos umas tendas, Jonathan, as tendas caíram, e essa barraquinha que a galera tá vendo ali, também quebrou 2 barraquinhas por causa do vento. E daí encerrou mais cedo, né? E aí encerramos mais cedo. Então, a gente não cortou o caminho. Essas barracas aí voaram tudo, Diogo. Se vocês assistirem até o final, vocês vão ver que nós desamarramos ela, desmontamos ela muito fácil. Ó. Aqui eu e a Cris, nós estávamos montando ela. Olha o efeito, galera. Olha o efeito, ó. Cara, não parava nunca, olha. E aí você tinha que colocar as coisas de pano assim. A boca de palhaço não deu. Ô galera, o importante é que o episódio tá muito legal, tá bem divertido, né? Chico Anísio já dizia que tudo que é triste de passar é bom de contar, né? É bom de contar. Aí daqui a gente estava organizando, aí no pé aqui, eu não sei se vai mostrar, a gente começou a colocar, amarrar as águas junto com corda para não voar. Não voar. Então a gente não conseguia fazer nada até o final direito por causa dessa ventania. Então ali, ó, tá vendo, essa parte a gente colocou com ferro, tá vendo a gente amarrando os ferros ali, ó. Foi nessa ventania. Esse episódio está muito legal, galera. Então você acorre lá, tá escrito assim, no dia que a festa junina deu uma ventania enorme, assiste até o final, tá muito legal. Olha lá, ó, o desespero pra gente montar essa boca de palhaço, olha lá. O palhaço não durou 1 minuto. Não, a Cris tentava de todo jeito pra gente arrumar. A gente colocou enforca-gato, a gente colocou aquela cera quente, nada ficava. Cara, que temporal, Mário. Foi, cara, foi bem aventureiro isso aí. Então, galera, se vocês querem assistir os episódios completos, tem muita coisa no canal lá, com outros programas, né? A gente gravou esses dias o Cafezinho Estratégico. Já fala um pouquinho, Mário. Cara, o programa nosso Cafezinho Estratégico é um programa onde nós encontramos com empresários que está crescendo as suas empresas, e eles abrem a porta da empresa deles para a gente ir lá conhecer e eles contar a história deles para a gente. Chega lá, tanto com a minha história, junto com a minha história de vida e de empresa, trocamos uma ideia e passamos ali 4 ou 5 horas ali conversando com ele, e eles mandando o insight, e aí no final a gente faz um vídeo aí com os melhores momentos que o Jonathan solta para vocês, com uma ótima edição, para vocês sentarem, assistir até o final. E lembrando, é muito bom justamente para dar linhagem com esse nosso podcast. Nós estamos falando sobre influência. Lá nós somos sempre muito influenciados pelo o que eles estão fazendo com a empresa deles, o que da empresa deles que eu posso trazer para a minha empresa. Então a influência de estar nesses lugares é muito importante para você pensar também como você pode ter um insight e mudar na sua empresa. E tá para sair agora um episódio super legal, né, Jonathan? Que a gente foi lá gravar, então imagino que a semana que vem já saia. Então já fica ligado lá quando tiver Cafezinho Estratégico, corre lá para você ver esse episódio que tá demais, Jonathan. E se você é empresário, é bom você assistir para você pegar algumas ideias também, porque você saiu com algumas ideias bem legais. Pô, eu já coloquei em prática 2 ideias dele. E chegamos lá, só para vocês verem uma das ideias dele, ele tem um grupo, que desse grupo, uma forma que ele entendeu como ia funcionar cada funcionário dele em cada sessão, e a gente começou, fizemos uma reunião aqui com a galera para a gente colocar em prática. E além de tudo isso ainda, galera, você pode ser influenciado sempre para melhor e chegar a ver que os teus sonhos é possível. Ele falou assim, ó, eu desenvolvi um produto que há 1 ano e meio para mim não era capaz. E nesse ano ele desenvolveu. E para mim eu não preciso demorar 1 ano e meio, porque ele já me deu a dica como eu vou fazer. Eu posso montar ele, demorar e colocar em prática daqui a 1 ano e meio. Mas a ideia não demorou 1 ano e meio. Igual ele estava falando, eu sou editor do episódio, galera. Eu estava vendo lá uns takes, e aí ele estava falando sobre um borrifador que ele não tinha, né? Sim. Aí alguém falou para ele, por que você não usa isso aqui? E aí ele falou, cara, como é que eu não pensei nisso? Eu ia gastar 10 mil, era o negócio. 10 mil. E ele gastou, acho que 200 reais, cara. Então o episódio tá muito legal, galera. E aí eu queria falar também sobre algumas novidades que tá tendo aqui, que é o curso da Magnus Grill. Eu vi até uns avental do Naveio. Você viu aí? Então, o que está acontecendo de novidade aqui pra gente, por isso que você tem que ter alguém influência boa no teu caminho. Aqui a gente conversando, aí o Jonathan falou, Magno, a gente precisava fazer uma escola aqui. Foi, pô, Senai, conversamos, ajeitamos, então qual são as novidades? Fizemos o primeiro workshop de marketing, que alguns de vocês acompanharam, foi um sucesso.
Com a partir do nosso curso de marketing, que o Jonathan, que foi o expert, deu, a gente montou a Naveia Academy. Vai ser uma escola baseada em tudo que a Magnus Grill faz, estamos fazendo o curso. A nossa primeira turma fundadora, vai sair agora, no dia 20 de agosto. Vamos fazer o nosso primeiro curso, vai ser o dia inteiro de garçom. Então vai ser ministrado por mim e por um outro amigo nosso, um expert que trouxe aqui, ele que vai dar todos os detalhes ali, vai dar para você. Vai ser uma aula teórica e prática. Você vai passar um dia inteiro com a gente, vai ter um café da manhã, vai ter apostila, vai ter slides. Você vai aprender na prática como se comportar, como se vestir, como chegar no cliente e como cobrar. Além de tudo isso, você vai entrar num banco de dados da Magnus Grill, que a partir de agora, oficialmente, nós só vamos pegar pessoas formadas por nós mesmos. Ah, que legal! Então, o que nós fizemos? A pessoa que está na nossa escola, além dela vir para a nossa escola, ela vai trabalhar com a gente. Então ela aprende e tem a oportunidade de já colocar em prática. Então você vai pagar um X para entrar, mas você vai ter a recompensação de trabalhar com a gente. É tanto que a turma do dia 20, você já quiser participar da turma do dia 20, nós já vamos escolher dois garçons para trabalhar no nosso evento do dia 24. Então na primeira diária já pagou o curso. Primeira diária já pagou o curso. Então venha para cá para você entender e nós vamos dar todo esse suporte para vocês. E lembrando, galera, nós somos uma empresa que já existe há 20 anos. Então é uma experiência muito boa para você ter. Nós não somos vendedores de curso, nós vamos te ensinar literalmente na prática o que você vai entender, o que nós vivenciamos. O outro professor que vai dar aula para vocês, ele já está no mercado há 9 anos, ele além de ser garçom, ele é um maître, então é uma experiência maravilhosa, como se comportar e como ter. Eu vou explicar para vocês na prática, que é o que a gente vive durante 20 anos, e além disso você vai entrar no nosso banco de dados para você fazer parte do nosso time. Lembrando, temos evento o ano inteiro, então nós vamos ensinar como você pode ganhar até R$3.000 por mês, se você fazer o que tem que ser feito passo a passo aqui com a gente nesse dia. Voltando para a influência aqui, eu queria que a gente batesse um papo de como a influência surge, né? Porque ela não é do nada assim, né? Ela começa na sua casa, depois ela vai para o seu bairro, depois vai para o seu município e aí vai crescendo, né? Porque tem pessoas que querem dominar Brasília, mas nem conhecem o nome do vizinho ainda. Não. A influência... lembra que eu falei para você que eu sou influenciado também pela minha esposa? Sim. A minha esposa, ela gosta de ler muito, ela é muito estudiosa também, e ela fala o seguinte: a influência, ela nasce pela uma pessoa, pelas pessoas mais próximas. Talvez ela nem sabe que ela pode influenciar alguma pessoa. Então, do nada, uma pessoa chega para você e fala assim: nossa, Jonathan, você tem o poder da oratória. Aí você fala: é mesmo? Às vezes você nem sabia. Você nem sabe. Aí você fala: mas como? Ela fala: nossa, cara, você fala tão bonito, tão legal. E aí você fala: tá. Então, até então, você não acredita que você pode influenciar uma pessoa. Só que aí aparece uma segunda pessoa que você falou alguma coisa, ela fala: nossa, Jonathan, como é isso? Aí você fala: nossa. E aí você começa a acreditar em você mesmo por causa de uma outra pessoa. E aí você fala: nossa, eu acho que eu vou ser político então. Porque você conhece 4, 5 pessoas. Só que aí nesse momento, você se perde pelo ego. Aí é o ser humano que se perde pelo ego. Então ele não entendeu por que ele quer ser influente. Ele só entendeu que ele quer levar uma vantagem sobre isso. E aí a pessoa: tá, a partir de hoje então eu vou ser político. Então vai lá, se cadastra para ser político. E aí com o cadastro começa a ir fazendo mais pessoas acreditarem. Só que como ele não acredita, essas 2 pessoas que falou que ele é uma boa pessoa, fala assim para ele: me arruma mais umas 10 pessoas que pensam igual você. E aí você vai lá e começa, por uma pessoa se lembrar do que você era capaz disso, você começa a influenciar as outras pessoas. Só que aí, quando a pessoa não entende o que é influenciar pessoas, você começa a influenciar pelo mal. Você é influenciado pelo mal. Você acaba entrando ali. Eu vou te contar uma história sobre o poder da influência. Quando eu tinha 14 anos, eu entrei no grupo que a gente chamava de Fundadores de Grêmio Estudantil. Isso era em 84. Cara, 84. Eu lembro disso aí pelo Todo Mundo Odeia o Chris, que ele foi o fundador do Grêmio. Do Grêmio Estudantil, então. E quando eu entrei para esse time de fundar Grêmios na escola, Jonathan, lá na onde eu estudava, a gente foi o fundador do Grêmio na escola, e lá eu fui influenciado pelas pessoas.
Só que quando a gente entrou para influenciar, cara, não era tão fácil. Eu fui pra rua, eu fui pra BR, eu joguei ele dentro do carro, eu fui pro Pico do Jaraguá, tinha aquele jornalista Brito Júnior. Eu fui entrevistado pelo Brito Júnior pro SPTV na época, que o Carlos Tramontina apresentava. E ali estava indo legal pelos objetivos que eu acreditava. Até então, uma das pessoas foi influenciado por um vereador. Sim. E o vereador falou, cara, você tem que ser vereador. E aí esse cara queria ser vereador e queria influenciar a gente a votar nele. Porque assim que foi liberado para votar com 15 ou 16 anos na época, eu estava perto para conseguir essa parte de votar. Só que aí eu fui influenciado pelo meu professor João. O professor João falou, toma cuidado com o político, que ele só quer levar vantagem em você. E aí, conforme a gente ia sendo influenciado por esse outro rapaz do Grêmio, a gente ia entendendo que não era mais o mesmo propósito para montar o Grêmio estudantil para melhor para os alunos, mas sim por interesse próprio dele. E na época, sabe quem era o governador que estava para se eleger nessa época, Johnny? Oreste Quercia. Nunca ouvi falar. Ele morreu faz tempo já. E ele era um deputado, aí se candidatou para ser governador de São Paulo. E você acredita que nós fomos montar um Grêmio aqui no Embu das Artes? E a gente não conseguia montar o Grêmio porque não tinha um quartinho para montar. E aí alguém que conhecia o Quercia e falou assim pro Quercia, ó, aqui tem um monte de alunos, você arruma um material que eles vão votar em você. Naquele dia eu saí do Grêmio. Porque não estava mais batendo com a minha... Mudou o objetivo. Mudou o objetivo. Então eu saí dessa parte, fiquei 1 ano, inclusive participei de várias coisas, mas quando entrou a política eu peguei e saí. Então foi uma das coisas que fez eu ser influenciado. Então eu acredito muito que o poder da influência com a pessoa hoje, você precisa entender aonde você quer chegar e como você quer chegar e qual pessoa você vai ser influenciada. E quando a Cris quis dizer essa parte que uma pessoa influencia a outra, é justamente isso. Quando a pessoa acredita. Agora, quando é a influência do bem, ela começa a mostrar para você, influenciar você a... Vou dar um exemplo como um médico. Tem médicos que eles têm uma pesquisa que eles vão mudar um comportamento ou uma cirurgia. Só que ninguém acredita nele. Aí ele começa a influenciar os alunos dele próprio, para os alunos confiarem no que ele está falando. Aí os alunos começam a propagar essa tese dele, e aí começa a povoar até dar certo. Uma coisa de influência, Janta, que eles falam sobre você influenciar as pessoas, é da Tatiana. Quando ela entendeu que ela poderia fazer uma célula que as pessoas que tivessem problema com medula óssea voltassem a andar. Olha só, há 20 anos atrás, ela teve a ideia. Ela foi falar com diversos médicos. Diversos médicos falaram para ela, cara, isso não dá certo. Mas ela acreditava no objetivo dela. E qual foi a chave da questão? Ela tinha que influenciar alguém, para alguém acreditar e continuar fazendo o processo. E aí ela encontrou uma médica que falou, eu acredito em você. Ela ficou durante 20 anos acreditando no processo, influenciando mais pessoas a acreditarem, a estudarem e fazendo o processo até ela provar que ela estava certa. E é um passinho de formiga, né, De formiga. Hoje a gente vê uma sociedade que qualquer dificuldade já desiste, já não quer mais. Já não quer mais. Ela passou 20 anos. Passou 20 anos. E você vê várias pessoas já voltando, né, a andar. Do jeito que ela está fazendo, está em teste ainda, não está literalmente oficial. Já mas é um grande avanço, né? Foi notícia no país inteiro. No mundo inteiro, não foi só no país, no mundo inteiro. Então a influência dela fez novas pessoas, cara, a sonharem com a vida novamente. Primeiramente, ela acreditou no objetivo. Segundo, ela continuou. Terceiro, ela trouxe pessoas que acreditassem na influência dela. Quarto, ela permaneceu até o final e mostrar que ela estava certa no pensamento dela. No meio do caminho, gente, vai ter muitas pessoas que não vão acreditar em você. Você não vai conseguir influenciar todo mundo pelo teu lado. Mas as pessoas que acreditarem em você, seja fiéis a ela. Eu lembro, Jonathan, quando eu comecei a ser influenciado por algumas pessoas da internet. E eu não tinha muita
conhecimento na internet. Eu comecei a entender o poder da influência na própria pandemia mesmo. E eu lembro que a primeira pessoa que, devido ao meu desespero na época, a me impactar foi um rapaz chamado Kaiser, que ele vendia lá, hoje já contei essa história, o curso do Iluminado, R$990. Eu comprei esse curso dele e comecei a estudar tudo sobre ele, e ele me influenciou para me mudar de rumo. No meio do caminho foi aparecendo várias outras pessoas, e aí eu comecei a ser influenciado por essas outras pessoas. Algumas das coisas que eu fiz na pandemia por ser influenciado, eu comecei a vender os kits de carne por causa do Netão. O Netão, uma vez ele estava fazendo uma live, eu entrei na live dele ao vivo, ele falou, escolheu aleatoriamente, e aí eu entrei nessa live e ele me chamou de senhor, falou, mas por que o senhor não faz isso, não faz aquilo? Eu comecei a fazer e ajudou bastante, e logo em seguida eu comecei a seguir o Joel J. O Joel J estava começando também a ser influência. O Joel J ele lançou um período de um mês, um desafio de profissões que você podia fazer na pandemia. E ele colocou lá um cronômetro de quantas pessoas ia produzindo de dinheiro só pelos conselhos dele. E lá o Joel J deu vários insights. Como vender bolinho, como vender brigadeiro, como vender isso, como lavar carro, como vender biscoito. E um dos conselhos que o Joel me incentivou foi ser cuidador de cachorro. Cuidador de cachorro? É, porque ficou muito em alta na pandemia, então as pessoas não sabiam. Então você ia lá, batia na casa, falava, Jonathan, quer que eu leve seu cachorro para passear? Então o cara dava o cachorro para você, e você passeava e cobrava 50, 100 reais. Eu fui atrás disso aí também. Eu falei, cara, não é que você... Aí minha mulher falou, você é louco, amor? Eu falei, amor, eu tenho alguns clientes, vou ligar para os clientes e vou atrás. E para mim não deu certo, eu não consegui. Mas muitas pessoas mudaram por causa disso. E você vê, eu sigo o Joel até hoje. E até hoje o que ele passa não desabone a ele, e ele ainda é uma pessoa que é muito influente na minha vida. É tanto que muita coisa que a gente faz no podcast, você sabe que eu falo, cara, vamos fazer que nem o Joel, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então a gente são pessoas que influenciaram e continuam me influenciando muito na vida. E uma das coisas que eu quero deixar muito claro aqui, que me deixa muito feliz, quando algumas pessoas falam que por algum motivo ela escutou o nosso áudio, o nosso vídeo, e isso fez ela prosperar, fez ela mudar de vida, isso me deixa muito feliz. Por que me deixa feliz? Porque, cara, nós abrimos aqui, você lembra quando a gente foi montar, como é que era? Era só um bate-papo e hoje as pessoas estão sendo influenciadas. Acompanhando cada vez mais. Cada vez mais. Então isso me deixa muito feliz. Então aquele garotão lá da quinta série lá está conseguindo influenciar alguém, e por isso que é o que eu sempre falo aqui, a gente mantém sempre a honestidade, a transparência, deixar bem claro o máximo possível, né? Na nossa entrega, quem nós somos, o que nós fazemos, como nós vamos entregar, porque começa a crescer a tua responsabilidade quando alguém diz, você e por você eu mudei a minha vida por isso. Isso é muito importante. E aí aumenta a tua responsabilidade, você precisa ter mais responsabilidade, você precisa melhorar cada vez mais, você precisa ter uma performance melhor. Cara, eu ainda tô gordinho, né, cara? Esse dia uma pessoa falou, mano, eu comecei na academia só por eu ver você todos os dias na academia. Cara, não, você é um espírito. A maioria da galera que trabalha com a gente sempre fala no foco do Magno em estar fazendo combinado. Combinado, né? Todo dia, a cara. Primeira coisa que a galera pergunta quando vê ele é, já fez o combinado? Esse dia eu parei por algum motivo lá no Instagram, né? Aí eu tô postando um pouco agora, posto umas 3 vezes, 4 vezes por semana. E esse dia eu tava na praia, encontrei um cara lá e falou, mano, você pode fazer seu combinado? Aí eu fui explicar pra ele, eu falei, não, é que agora eu tô pondo um pouquinho menos, que eu tô com uma programação. Ele falou, não, se você não pôs lá, eu não vou acreditar que você não fez. Olha como você influencia, isso é muito legal, porque cara, você faz todos os dias. E aí o dia que você parou de postar, alguém sentiu falta. Alguém sentiu falta. Então hoje eu já postei aí também, nesse exato momento eu já postei o meu combinado. E aí veio o que você estava falando da cobrança, né? Quando você influencia, você automaticamente também é cobrado. Sim. E aí eu queria entrar numa parte chave aqui, que a gente já está acabando, que as baterias já estão acabando. É isso, cara. Eu vou comprar uma máquina. Tem um gerador aqui, galera. Vamos ter. Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre o ego, Magno. A gente sempre fala do bendito ego, né? Certo. 3 letrinhas que causam um estrago gigantesco.
Quando você influencia pessoas, você tem que tomar muito cuidado com o seu ego. O nosso ego, eu gosto muito, eu falo muito isso sobre o ego, eu acho que é uma palavra muito perigosa. A palavra ego e ruim são duas palavras muito feias. Até para você falar ela é feia. E quando você deixa o teu ego para cima, você também fica uma pessoa feia. Então você precisa tomar muito cuidado. Ah, Magno, mas como eu sei que é o ego que está me atrapalhando? Primeira coisa, você começa a parar de escutar as pessoas. Outra coisa que acontece com o ego que é fundamental. Ah, eu sou bom e o outro que está começando, você já começa a desfazer do outro. Isso, cara, é um ego enorme. Ah, mas o meu produto é muito bom e é teu ego falando, cara. E às vezes o ego fala coisas que você não é, cara. Às vezes é só você que acha, só você né? mesmo que acha. Eu vou dar um exemplo. Cada hora que passa, eu sempre estou pensando em alguma coisa nova. Quando as pessoas vêm falar para mim de coisas novas, na hora eu falo, vamos fazer. E aí eu paro, penso, analiso e vejo o que é para fazer mesmo ou não. E aí as pessoas, aí eu mostro para isso aqui acho que não dá. E quando eu falo o que acho que dá, eu vou ver se não é o meu ego falando. Isso é importante, você ter uma outra opinião também, né? Literalmente, porque o que acontece com o ego? O ego, ele só pode ser, eu costumo dizer que o ego, a melhor coisa que ele faz para você é abrir o teu olho. Porque quando você olha e fala, mano, você não sou mesmo? Cara, eu chegou mesmo, beleza, então, agora é a hora de você entender o que você tem que fazer com o ser humano. Tem uma explicação sobre o ego, essa fala não é minha, tá? Mas eu achei fenomenal, eu sempre faço isso, cara. O Caio Carneiro tem essa fala que ele fala assim, ó, quando você chegou lá, aonde que você quis, e que você começa a falar, eu sou o melhor de tudo, é mesmo, volta lá para onde você começou, volta lá, vai carregar, daquele churrasco, vai carregar o carro de novo, vai fazer a batata de maionese, vai limpar os pratos, vai voltar para a churrasqueira, vai servir refrigerante, vai servir cerveja. Você vai ter o mesmo amor que você teve quando você começou. Ali você começa a entender aonde está o seu ego. E aí veio uma frase matadora que eu escutei esses dias. Você sabe por que você tem que voltar a fazer de onde você começou? Por que você tem que voltar a fazer lá no começo? Porque quando você começa a fazer, você fala, por isso que eu tenho que me dar bem, para mim não voltar a ficar somente nessa posição. Então você consegue mudar tudo isso. Então eu acho a palavra ego muito feia, tem que tomar cuidado. Às vezes as pessoas falam assim para mim, pô Magno, mas o meu é isso, o meu é aquilo. Eu falo, gente, calma, porque a outra pessoa que está começando, o teu ego vai fazer ela te atropelar. E atropela mesmo, e ela vai ficar melhor, e você não vai falar, eu sou o melhor de tudo, eu sou, cara. Ô Magno, sem falar que é um saco você conviver com pessoas assim que se acham o tempo inteiro, porra, né? Cara, você fala qualquer coisa, a pessoa já joga o ego lá em cima e fala outra, e é uma conversa que não bate. Tem uma coisa, você sabe por que o jogador, olha só a questão do ego, você sabe por que os jogadores, eles jogam até o último dia, até onde eles aguentam? Sim. Porque eles sabem, cara, que todo dia eles têm que fazer o melhor, senão a nova pessoa vem e ultrapassa ele. Você pode reparar, jogadores, cara, eles jogam com a melhor performance. Quando eles veem que eles não estão na melhor performance, eles param. Por quê? Porque eles não deixam o ego deles chegar no fracasso. Sim. Quantas pessoas que foram campeão somente uma vez na vida, cara, e o ego acabou, nunca mais ele chegou no seu objetivo. Quantas pessoas estão morrendo com dor e continuam ali por causa do ego, achando que não. Se pare no seu melhor momento, não deixe o ego te comer, não vê com as pessoas ao redor que elas só estão querendo te levar você para o buraco que você não aguenta mais. Isso é uma coisa que precisa se tomar muito cuidado, porque o ego, ele é uma palavra feia, ele te destrói, ele te leva você para trás, faz você perder pessoas maravilhosas na sua vida, faz você ir à falência justamente por causa do ego. Como eu aprendi o ano passado, que a palavra-chave aqui, cuidado com o ego, cuidado com o ponto cego e nunca se distraia, porque é onde que pega você. Galera, a gente tá chegando ao final de mais um episódio. Tem que tirar o Jonathan aqui, galera, não quer que eu passe mais que 3 horas falando não, hein?
Nossa câmera que já parou 3 vezes, a GoPro ali já falou, não aguento mais o calor, tá tudo quente. Vamos ter que pôr um ar-condicionado aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do papo, foi um papo muito legal, Mário. Muito bacana. A gente falaria horas sobre isso Sim. aqui. Mas como eu sempre falo aqui, vamos deixar a galera com um gostinho de quero mais, né? Porque o intuito é a gente parar no auge da nossa conversa. Sim. Então, dá aí os seus posicionamentos finais aí sobre o episódio. Posicionamentos finais, tá bom? Sobre as pessoas que vão influenciar a sua vida. Primeiramente, cuidado com quem você vai seguir para ser uma das pessoas que vão influenciar na tua vida e as atitudes que você vai tomar. Cuidado. Segundo, seu maior influenciador, esse eu recomendo de olho fechado, tem que ser Jesus Cristo. Esse é o maior influenciador. Depois de Jesus Cristo, acredite literalmente em você. Você é o seu próprio influenciador. Segundo, pai e mãe, influenciadores de primeira. Esposa, influenciadora em primeiro lugar, depois de Jesus Cristo também. Tudo que a esposa fala, galera, fica ligado que ela está atenado mais que você. Fica ligado na influência dos teus filhos. Seja o influenciador dos teus filhos. Teus filhos, ele é o seu reflexo lá na frente. Quando você vê um filho seu parecido com você, tomando as suas atitudes, porque você é o reflexo do teu filho. Teu filho vai se influenciar muito em você. E uma outra coisa, galera, mantenha sempre alerta com teu ego. E sim, pode se achar bom, eu sei que você é muito bom, porque eu também sou muito bom, mas eu só posso falar isso pra mim, porque eu sou o meu maior influenciador. É isso aí, Jonathan. É isso, galera. Espero que vocês tenham curtido demais aí o episódio. Me diverti muito aqui com essa gravação. Deixa seu like, inscreva-se no nosso canal aí, acompanhe os novos episódios. E isso é Magnus Grill Na veia.